De João, glória a Deus. Capítulo 1, versículo 8 em diante. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tudo ok aí? Então vamos ser sentado aí. Eu acho que é o que o menino está resolvendo aí, né? Nós estamos também, a partir desse horário, né, ao vivo através da rede social do YouTube, né? Então, portanto, os irmãos que por um motivo justo que não vieram à igreja, que estão enfermos, pode também acompanhar, né? Como também posteriormente. Mas a palavra do Senhor nessa noite, nesse capítulo 1 de João, na carta, somos chamados cartas gerais, e o texto diz assim, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, parece assim uma repetição da semana passada, né? Se dissermos que não temos pecado, mas de uma nova abrangência dessa verdade. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não existe verdade em nós. Aí ele vai dizer outra coisa: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, ele continua essa mesma temática. Se dissermos que não pecamos, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí no capítulo 2, seguindo meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, se nós pecarmos, temos um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Aí o versículo 2 ele vai continuar vai falar desse Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus pela palavra de Deus. Muito bem. Então, feito essa leitura, né? A temática que nós estamos desenvolvendo, né, é sobre o evangelho que nós conhecemos através da revelação de Cristo. Na semana passada, o evangelho que vivemos. Mas desta feita, o conhecimento do evangelho, ele só é mais intensificado quando você começa a conhecer de forma assim as doutrinas bíblicas básicas do evangelho. Uma das doutrinas para você reconhecer que você precisa de Cristo é a doutrina do pecado. Que a doutrina do pecado, ela vai mostrar a triste realidade humana sem Cristo. A triste realidade humana sem Cristo. Quando eu estava lendo, eu me portei com um texto que está no primeiro, melhor dizendo, no livro do profeta, acho que é Isaías, capítulo 1, os versos 5 e 6, Isaías vai mostrar o pecado. Claro que o pecado ele não tem algumas definições doutrinárias do que é o pecado, irmã Vilani. No próprio livro aqui você vai ver. Eu posso até mostrar para vocês. Mas antes disso, o livro do profeta Isaías, capítulo 1, você lendo esse texto, capítulo 1, versículos 5 e 6, eu acho que é isso mesmo, ele vai mostrar a terrível descrição do pecado da humanidade. Não é somente o pecado dos judeus, não é somente o pecado dos gentios. Afinal de contas, Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
E o profeta Isaías vai descrever a situação no versículo 6, no versículo 5 também. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Aí ele vai descrever a situação do pecado. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres. Que coisa, hein, irmão? Não exprimidas, nem ligadas com nenhuma delas amolecidas com óleo. Aqui você vê a descrição do pecado, da situação pecaminosa do ser humano, né? Glória a Deus. E na definição que eu posso dizer doutrinária, definimos o que é o pecado segundo a visão bíblica. Eu quero me reportar que tem várias. Pecado no dizer dos teólogos, irmão Miqueias, é alvo. Mas o escritor João, na própria carta, vai dizer em João 3, versículo 4, que pecado, irmão, 3 e 4, 1 João, viu? 1 João, a primeira carta universal de João, aí é o Evangelho. Diz que o pecado é considerado o quê? Transgressão da lei. Ou seja, há uma lei estabelecida por quem? Por Deus. E Deus diz assim: faça isso, faça aquilo, até aqui tu pode fazer isso. No momento em que você ultrapassa o mandamento divino, você transgride a lei de Deus. E João está dizendo nessa carta que qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o homem está em rebeldia contra o seu próprio Criador. Se nós formos olhar para o que Salomão disse em Eclesiastes 5 e 20, melhor dizendo 7 e 20, notará que o homem foi feito por Deus na mais pura inocência, lá no jardim do Éden. Ele estava sem rebeldia, sem pecado, glória a Deus. O homem foi feito, ele vai descrever que não existe nenhum homem justo, ninguém é perfeito. Claro, não há ninguém que faça o bem. Então, porque lá no início de tudo, na origem, quando eu falo de origem do pecado, eu tenho que mostrar que essa origem, ela não começa no jardim do Éden. Confere comigo. Jesus diz que em João, né, o diabo é o pai da mentira, ele peca desde o princípio. Mas enfatizando aqui nessa primeira carta, 1 João 3 e 8, é como se ele descreve o pecado, o primeiro pecado que originou-se no coração do anjo, criado ali por Deus, ali provado e não aprovado, né? Porque ele transgrediu, ele se orgulhou, ele fez uma rebelião contra o próprio Deus. E aí nós vamos ver o nascedouro da transgressão do pecado. Não é assim? Quem pratica o pecado, João é bem direto, né? Se for dizer isso aí hoje, irmão, seu discurso aí, você está me afrontando, é discurso de ódio. Né? Quem pratica o pecado, é porque João vai mesmo na linha de pensamento de Jesus, né? Lá no livro de João, no Evangelho, é do diabo. Aí ele vai dizer, porque o diabo, a origem, ele peca desde o início, desde o princípio. Por isso que Cristo se manifestou, para quê? Para destruir, desfazer as obras do diabo. Ali está a origem do mal. Os homens até hoje questionam essa questão da origem do mal. Por que Deus permite o mal? Né? Por que Deus permitiu que um anjo se rebelasse, se transgredisse contra ele mesmo e se
E ele é tão orgulhoso, né? E eu estava lendo que quando Cristo desce do monte, do capítulo 8 de Mateus, aí vem um homem parecido com aquele que eu descrevi em Isaías 1, 6 e 7, um homem todo chagado, todo leproso, e já entro nas consequências do pecado. O que o pecado faz na vida do ser humano, você sabe? Ele isola a comunhão do homem com o seu Criador. Ele leva o homem a morrer espiritualmente e, por último, fisicamente. Por último, não. Dentro dessas consequências, existe a morte espiritual, a morte física, e ainda existe a outra morte. Que morte é essa, irmão? Tanta morte é essa? É a morte eterna. Tem jeito para a morte espiritual? Tem jeito. Se hoje confessar que Jesus Cristo é o Senhor, se arrepender dos seus pecados, começar em Cristo uma nova vida, Jesus está aqui para perdoar os nossos pecados. A gente viu vários casos de pessoas que morreram e, dentro do propósito de Deus, ressuscitaram. Lázaro é um deles e outros mais. Mas, enfim, o pecado ele traz consequências malignas para este ser humano. De uma forma geral, nós queremos assim, a humanidade, o ser humano com as suas opiniões, né? Com a sua forma de pensar. O homem pensa, engraçado que Deus ele é tão bondoso, que ele diz assim, vai, ele solta a corda, opina o que tu quer aí, diz o que tu quer aí. Vê, o homem cria os seus próprios conceitos, e ele, nesses conceitos que ele começa a criar, ele começa a tirar um pouco dessa gravidade das consequências do pecado. Ele começa a tirar a gravidade das consequências do pecado. Não, isso é um problema natural. Deus até entende a gente, mas não é assim não que a banda toca não, viu? E o Senhor, através de João, vai descrever que essa negação da realidade do pecado é uma fuga do homem que não quer reconhecer a si mesmo como transgressor da lei de Deus. E aí você vai para 1 João capítulo 1, o verso 8, ele vai, se dissermos que não temos pecado, é o texto que eu li, se dissermos que não temos pecado, sempre o homem vai dizer, não, isso aqui é normal, isso aqui, aí vai dizer assim, isso aqui é cor de homem e é cor de mulher. Estão entendendo? Isso é uma coisa natural. E aí se você for ler a naturalidade, o pensamento natural, permissivo dos filósofos e de alguns teólogos também, porque tem uns teólogos que abraçaram o liberalismo e agora se tornaram permissivos e agora desenharam o pecado como algo, é um erro, ele vai atenuando a transgressão. Parece que a transgressão ela vem com um peso bem alto para trazer o infortúnio, né? Quando eu leio o texto da Bíblia, a gente pega o livro do profeta Amós e a gente lê aquele texto quando Deus disse, prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Aí a gente está vendo aqui, esse texto aqui está falando que Jesus vai voltar. Mas se tu lê o texto, Deus diz assim, olha, ei, eu mandei uma seca aí, mas ninguém quis se arrepender dos seus pecados. Eu mandei feras, ninguém se comoveu. Eu mandei uma doença aí, o povo está do mesmo jeito. Eu enviei tantos males, prejuízos, financeiramente, na doença, mas o povo estava inerte. Mas se prepare aí, viu?
estou mandando agora um juízo maior. E era o cativeiro, não era o cativeiro antes do babilônico, né? No ano 720 a.C., o cativeiro do reino do norte, tá certo? Glória a Deus. Dos assírios. Os assírios vieram e levaram os judeus, os israelitas. Então Deus diz: olha, vocês não se converteram com pequenos, com a transgressão que vocês se inclinaram para a idolatria, se inclinaram para a rebeldia, se inclinaram contra Deus, ofereceram seus filhos a Moloque. Mas eis que eu vou ao encontro de vocês, e eu venho com a espada do juízo, eu venho para definir a situação de vocês. Eu estou batendo a porta, eis que eu estou à porta e bato, como disse Jesus. Ele apela para o arrependimento, mas o povo quis usufruir, como diz lá em Hebreus, que o texto vai dizer, não sei se você lembra, Hebreus capítulo 11, que Moisés deixou o leve gozo temporário do pecado, preferiu sofrer como povo de Deus, se identificar como servo de Deus, do que por um pouco de tempo usufruir das benesses que o pecado oferecia para ele. Olha que decisão que Moisés fez. Glória a Deus. É a decisão que eu e você temos que cada dia fazer. É dizer não para a transgressão, é dizer sim para Jesus, é dizer sim para o Evangelho, é dizer sim para essa nova vida que Ele nos permitiu viver na presença de Deus. Amém? Seguindo aqui as consequências, aí você vai ler, como eu li aquela passagem referente ao acho que é Levítico, que as pessoas doentes da lepra, né, eles ficavam isolados, e eles declaravam na boca, né, imundo, imundo. Eles viviam isolados da comunidade, isolados das pessoas. Então, aqueles homens ali eram um retrato falado das consequências funestas, terríveis, do que o pecado traz na vida do ser humano. Separação de Deus, separação mútua, estado de corrupção moral, espiritual, imundície, todo tipo de imundície, é aquilo que o pecado traz como consequência para o ser humano. E aí a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e com isso veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Os prejuízos afetou a questão intelectual, afetou a emoção humana. As emoções ficaram valentes, viu? Tem cada emoção perigosa aí. Afetou não somente o intelecto, a emoção, a vontade humana. Afetou a razão, afetou a própria liberdade. O homem pensa que é livre para fazer o que ele quer, mas na verdade, todo o ser humano que se coloca como um homem natural, ele é escravo dos seus próprios desejos carnais. Graças a Deus em Cristo Jesus, que só Ele pode trazer vida nova e libertação. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou só mostrando a você a triste realidade do pecado, porque o Evangelho, ele necessita que nós compreendamos o Evangelho através dessa doutrina do pecado. Mais uma coisa que eu quero propor aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Eu estou a exemplo de Paulo aos Romanos. João também expõe a situação. Paulo expôs a situação dos gentios, mostrou o pecado dos judeus, não isentou ninguém, colocou tudo num balaio só e disse: olha, todo mundo aqui precisa da misericórdia, não tem nenhum bom, nenhum melhor do que o outro, todos são carentes da graça de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado, conforme Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Todavia o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Só Ele pode trazer a reversão das consequências do pecado. Mas por que só Ele pode fazer isso? Vem comigo para 1 João 3:5.
Glória a Deus. Primeiramente, uma pessoa que se colocasse como intercessor, mediador, ou alguém que representasse o homem perante Deus. Quem poderia representar-nos? Tem algum homem? Tem algum ser humano capaz de fazer isso? Mas houve um, conforme 1 João 3:5, que se manifestou para tirar os nossos pecados. Quem é ele? Jesus. Ele se manifestou para quê? Repito, para tirar os nossos pecados. E sabe por que que ele se apresenta como a única solução para remover os nossos pecados? Porque ele não tinha pecado. Porque a natureza dele é impecável. Ele passou pelo vale da tentação, correto? Mas ser tentado é pecado? É ou não é? Pecado é ceder à tentação, correto? Ele passou pela tentação. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Glória a Deus. Por isso ele tem todas as condições de ser o nosso representante legal. Ele é impecável. Louvado seja Deus. Com isso, ele vai até a cruz. E lá na cruz, os seus irmãos, quando Jesus, eu queria entender, né, quando ele diz assim, que Jesus derramou a sua última gota de sangue, né? Assim a gente vê essa pregação, né? Até a última gota de sangue. Mas olhando do ponto de vista natural, assim, da medicina, né? Quando o soldado, ele já estava morto. Parece que a eutanásia naquele tempo era tacar um pau nas canelas dos caras para acabar de matar, né? Quebrar os ossos e acabar de matar. Dar o golpe da misericórdia, né? Mas ele já estava morto, não quebrou nenhum osso. Mas um dos soldados fez o quê? Para que se cumprisse, ele foi transpassado. Ele jogou uma lança no lado esquerdo e acertou aqui o pericárdio, porque ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Então saiu, naquele momento, sangue misturado com água. Então, aquele sangue, quando derramou desde o jardim de Getsêmani, quando foi derramado lá na cruz, quando botaram aquela coroa de espinho, quando o soldado deram 40 chicotadas com as costas nua, ele apareceu, ficou a carne viva, dava para a pessoa até morrer de tanta pancada. Ele ainda colocaram a roupa por cima dele. Ele foi até o pátio da cruz. Ele levou aquele pedaço de madeira. Ele foi fincado ali naquele monte Gólgota. E o João vai dizer esse versículo que já é muito conhecido, mas eu não posso deixar de repeti-lo. Que se nós temos comunhão com Ele, se nós andarmos na luz, e se nós vivermos em paz mútua, sabe o que vai acontecer? Se nós pecarmos, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, a culpa do pecado exigia um preço. Glória a Deus. Não foi o preço que os romanistas pagaram lá no século XV, com o dinheiro da época. Estou precisando de um perdãozinho aí. Receba as indulgências aí. Ei, irmão, estou precisando de uma benção. Fazendo igual aquele. Porque tem uns profetas assim, né? Mas tem uns profetas diferentes. O profeta do Pix, misericórdia. O profeta disse assim: olha, o irmão até pregou aqui. Vai lá no rio, mergulha 7 vezes. Mesmo depois que ele voltou igual a criança, a pele. Aí ele disse: ei, profeta, eu estou com uma benção aqui para você, viu? O Eliseu disse: rapaz, nós estamos até precisando, mas leva a sua benção lá para a Síria mesmo. Leva a benção lá para a Síria mesmo. Irmãos, ninguém compra Deus com dinheiro não, irmão. Glória a Deus. Olha, não foi o ouro, não foi prata, foi o sangue do Cordeiro de Deus que purifica o pecado do homem e da mulher. Glória a Deus. Somente Ele perfeito, somente a morte dele podia purificar-nos de todo o pecado. E o que mais? Ei, irmão,
Cadê o Luciano Mariano? Capítulo 2, versículo 1. De novo para você ler, o Luciano Mariano. Meus filhinhos, estas coisas eu escrevo novamente, repito, para que vocês não vivem na prática do pecado. Mas, irmão, presta atenção. Um representante legal, nós temos um intercessor, nós temos aquele que está junto ao Pai. Quem é Ele? Ele é justo, Ele é Jesus Cristo justo. Olha, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o que mais? Versículo 2, capítulo 2, versículo 2, 1 João, Fred, diz aí o que? Ele é a propiciação pelos nossos. Mas o que significa essa palavra propiciação? Ele é o facilitador. Ele ofereceu, ele como sendo homem, ele é o sumo sacerdote. Ele não levou animal, ele não levou oferta, ele não levou nada, ele ofereceu-se a si mesmo como a oferta, ele ofereceu-se a si mesmo como o preço pelo pecado. Então Deus lá do céu, quando viu aquela cena, então ele pega todo aquele crédito do filho, o crédito que o filho conquistou na cruz, crédito positivo. Aí ele pega um homem cheio de pecado, cheio de dívida, cheio de problema, e diz: ei, a partir de hoje, eu propicio o perdão dos teus pecados. E não somente pelos teus pecados, não somente pelos nossos pecados, mas pelos de todo o mundo. Isso aqui não é universalismo não, glória a Deus. A graça, ela é ofertada ao pecador. O pecador que sentir o peso do pecado sobre si, que sentir as consequências da transgressão, e quando ele vislumbra pela fé a graça ofertada em Jesus, o preço do perdão, a reconciliação, e ainda tem mais, tem um nome aí que perdoa pecado. Só quem que perdoa pecado? Não é João, não é Maria, não é José, glória a Deus, não, só Jesus de Nazaré. Não é Buda, glória a Deus, não é pastor, papa, não é profeta, apóstolo, é só Jesus. Vem com 2:12, 1 João 2:12, glória a Deus. Você vai ler esse texto aí, e aí você vai notar que somente Jesus é o sacrifício do pecado, glória a Deus. Ele somente é o único mediador. Somente Ele, o nome dEle. Se você clamar pelo nome dEle, diz o texto, pelo seu nome, vocês são perdoados os seus pecados. Pelo nome de Jesus, seja abençoado nesta noite para a glória de Deus. Mas espera aí, Ele conquistou tudo isso, e o que é que eu vou fazer agora? Vou ficar aqui de braços cruzados? Quais são as minhas atitudes que eu vou fazer? Quais são? Diante dessa proposta do Evangelho tão maravilhosa, primeira coisa que você vai fazer: nunca negue a realidade da sua ineficiência. Reconheça que você é pobre e pecador. Bata no seu peito como aquele homem que diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Reconheça as suas limitações, reconheça as suas fragilidades, reconheça que você e eu precisamos dEle, nós precisamos dEle, nós precisamos da graça dEle. Amém? Glória a Deus. Mas vem, eu vou concluir dizer que a atitude é essa aqui, ó. Glória a Deus. Vamos lá, qual foi o texto que eu li? Está lá no versículo 9 do capítulo 1. É condicional. Se dissermos o 8 que não temos pecado, vai ficar na mesma coisa. Não existe verdade em você. Você está se enganando. Tem pessoas que estão se enganando. E até uma jornalista aí a dizer que os crentes são ignorantes. Eles são manipulados pelos pastores. Da onde? Quem é que é manipulado aqui? Ei, irmão, não tem manipulação aqui não. Mas tem Jesus na vida dos crentes. Quando Jesus começa a entrar, a diferença vai ser feita. Você não vai comer tudo que está na prateleira não. Você vai observar
Se andar conforme a palavra, vem comigo. Mas se não está na palavra, não vou comer desses pratos aí não. Eu comi da palavra. Glória a Deus. Veja, primeira atitude, eu não posso negar a minha realidade que eu estou vivendo. Eu preciso dele. Eu preciso do perdão dele. Glória a Deus. Eu tenho que reconhecer e confessar. E não somente reconhecer e confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel. Ele é justo. Ele vai nos perdoar os nossos pecados. Ele vai nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Somente Ele, irmãos, somente Ele pode nos dar uma vida nova, para não vivermos mais na prática dessa transgressão. Os homens estão acostumados a viver uma prática de vida na transgressão, se tornam escravos dos seus próprios, da sua própria natureza carnal. Mas em Cristo Jesus, eis a proposta do Evangelho para nós vivermos a vida de liberdade, a vida de salvação, a vida nova que o Evangelho propõe. Essa é a oportunidade que nós não podemos jamais negligenciar, a tão maravilhosa salvação que nos foi ofertada em Jesus, irmão. Valorizemos a nossa fé em Jesus. Vamos se aplicar melhor, porque o Senhor, ainda que o justo caia 7 vezes, louvado seja Deus, o Senhor estará pronto sempre para começar tudo de novo. Ele dá um banho de graça, Ele limpa o nosso coração, e Ele continua a obra que Ele começou. Essa é a boa notícia que o Evangelho propõe para solucionar o problema do pecado. Amém? Concluir, né? Essa é a conclusão. Estamos aqui na dependência de Jesus. Você lembra daquele texto? Bem-aventurado